Muito bem? Louvado seja o Senhor. Vamos à palavra de Deus para essa manhã. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Eu quero ministrar ao seu coração, não é? Hoje, através de uma carta pastoral do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1 diz assim: ó Gálatas, insensatos, tolos, quem os enfeitiçou? Você já foi enfeitiçado? Às vezes a gente acha que o feitiço é só aquilo que vê por fora, né? Mas existem feitiços que atacam a sua mente, o seu coração. Os Gálatas eram crentes. O apóstolo Paulo está escrevendo a cristãos, às igrejas, que ele era referência, que ele era o pastor, que ele era o apóstolo delas ali naquela região. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, e aqui é o Espírito Santo? Ou foi pela fé naquilo que ouviram? Ou foi pela fé na palavra? Ou foi pela fé na palavra que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vamos repetir juntos esse texto, esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, não é? Aquele que lhes dá o seu Espírito, opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Amém? Só para contextualizar para vocês, essa é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo está escrevendo às igrejas ali da região da Galáxia. Hoje é a Turquia Central, um país que está sofrendo tanto, por dezenas de milhares de pessoas que morreram, famílias que perderam parentes, ali naquele terremoto bravo que teve no norte da Turquia, não é mesmo? Na Síria, aquela região. Essa é a igreja, geograficamente falando, eles estão naquela região. Mas pode parecer que não é uma carta pastoral. Aliás, Paulo está batendo forte. E é interessante porque o apóstolo Paulo, talvez nesse povo, foi a carta que o apóstolo Paulo mais foi firme, mais foi assim exortativo. Ele já começa no capítulo 1, exortando os Gálatas. Você vê a igreja de Corinto, por exemplo, só para você entender, uma igreja que estava com alguns problemas na área de moralidade, outros problemas na área de quebra de unidade, problemas de fofoca, problemas considerados grandes, é claro, mas problemas de pecados, enfim. Mas o apóstolo Paulo não exorta os coríntios como exorta Gálatas, porque o problema dos Gálatas não era sobre o comportamento deles, mas sobre a forma de crer. O problema dos Gálatas não estava na moral. O problema dos Gálatas não estava numa vida cheia de pecados visíveis. O problema dos Gálatas tinha a ver com a confiança, com a forma de enxergar Jesus Cristo agora, com a forma de viver a graça, com a forma de viver a fé. E por mais que muitos usem Gálatas para falar da graça em relação à lei, a essência dos Gálatas para mim não era muito sobre a lei em si. Os Gálatas, eles deram brechas, e alguns professores judaizantes começaram a ir atrás dos Gálatas para tentar fazê-los viver pela lei de Moisés. Mas antes dos professores desses falsos mestres atacarem a igreja de Gálatas, tem uma razão pelo qual eles atacaram.
Quando você às vezes sofre ataques na mente de falsas doutrinas ou de falsos mestres, aquilo pode ser mais uma consequência de algo no seu coração do que uma causa. Gálatas não está sofrendo um ataque dos mestres porque eles quiseram, assim, não está sofrendo um ataque dos mestres porque os mestres quiseram. Ele está sofrendo um ataque dos falsos mestres porque eles tomaram um passo em direção errada. Porque eles abriram uma brecha. E qual foi a brecha? Para mim, a essência ali de Gálatas, quando você estuda essa carta, é que eles abandonaram a confiança na graça, e eles estão agora cheios de si mesmos. Porque os Gálatas eram um povo difícil, gente. Os Gálatas, eles eram as pessoas que tinham dificuldade de acreditar no sobrenatural. Eles acreditavam mais no que era palpável, no ponto de vista, nesse ponto de vista cristão. Eles queriam o que era palpável, o que era calculável. Eles queriam o que era ver para depois crer, entendem? Quantos estão entendendo? O problema principal não estava nos Gálatas agora que estavam querendo seguir a lei de novo. O problema é o que os fez ir por esse caminho. O problema é a raiz que deixou o coração dos Gálatas abertos, não mais à graça de Deus, ao Espírito Santo, ao poder de Deus, mas o que fechou o coração para o sobrenatural, o que fechou o coração deles para isso. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão ficando loucos, numa linguagem mais simples, vocês estão ficando loucos, vocês estão saindo dos trilhos, seus imprudentes, vocês são inconsequentes. O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão sendo enfeitiçados? Quem está mudando o verdadeiro evangelho no coração de vocês? Isso está no capítulo 1, por exemplo. Quem está mudando o que foi estabelecido pelo Espírito Santo? Por que vocês começaram no Espírito e agora estão querendo continuar por si mesmos? Por que a salvação vocês receberam pela graça, mas agora vocês querem caminhar sem a graça, caminhar por vocês mesmos, pelos esforços próprios? Olha aí o que ele está dizendo no versículo 3, será que vocês são tão insensatos, que começaram pelo Espírito, e agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Como assim? Não tem sentido. Querido, por que eles estavam recebendo essa correção? Então, eles tinham convicção eles tinham convicção da salvação, eles acreditavam em Jesus, eles receberam Jesus pela graça, pela fé, mas eles queriam caminhar agora por si mesmos. Aquilo que Jesus capacitou alguns, agora eles usavam a própria capacitação como arma. Aquilo que veio de Deus, tornou Deus deles. Aquilo que Deus implantou no coração deles, a inteligência sobrenatural, a sabedoria de Cristo, os princípios da palavra, estava se tornando o guia deles, maior do que Jesus, maior do que a fé. Então esses Gálatas, eles estavam de alguma forma com um comportamento errado e abrindo a igreja deles, a vida deles para falsos mestres, na verdade, por causa de uma raiz onde eles queriam fazer tudo, onde a confiança não estava mais em Deus, eles tinham na verdade um problema de confiança em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, apesar de não estar presente lá, ele era o pastor deles, ele estava exortando eles, ele amava essas igrejas, ele era um pai espiritual dessa igreja, amém? Quantos são pais aqui? Você já deu uma correção nos seus filhos por amor, sim ou não? Você já corrigiu o filho por amor, sim ou não? Você já deu uma bronca por amor? Você às vezes até já exagerou um pouquinho por amor? Acontece, não é? Eu não estou falando que Paulo exagerou, mas pode parecer não muito pastoral, mas na verdade é totalmente pastoral, porque o Senhor é o nosso pastor, e por isso a palavra de Deus diz em Hebreus 12, que Ele nos ama, e por isso que Ele nos ama como pastor, como pai, Ele nos corrige. O apóstolo Paulo, ele está corrigindo aquele povo, porque ele está guiando aquele povo, ele está guiando aquelas ovelhas, no coração dele, eram ovelhas do Senhor, então ele está dizendo, eu não vou deixar de exortar e corrigir vocês. Você vê que em João 10, o Senhor Jesus diz, olha, a ovelha, ela ouve a minha voz e me segue. O Senhor é o nosso pastor, Ele guia-nos, Ele nos guia.
Então esse texto, ele fala sobre o plano da confiança. Por que que você começou no Espírito e agora quer caminhar por si mesmo? Por que que você abandonou a confiança? Por que que você agora não está agindo mais em fé? E nesse plano da confiança, eu quero falar para vocês algumas chaves que o Senhor, eu creio que Ele quer para a sua vida, para você não ir pelo caminho dos Gálatas, para que nenhum falso mestre tome o seu coração nesses dias de tantos falsos mestres. Amém? Está comigo aí? Primeira coisa, no plano da confiança, preste atenção o que acontece aqui. Eu não posso pedir para que o pastor me dirija sem que ele me corrija. Eu não posso pedir que Deus me dirija se eu não aceitar que Ele me corrija. Diga para a pessoa do seu lado, para você gravar, diga para a pessoa do seu lado aí agora, para esse irmão, para essa irmã, para os dois lados aí você pode falar assim, ó, se Deus te dirige, Ele te corrige. Amém? Eu não posso, queridos, pensar que eu tenho um Deus, um pastor que me dirige, se Ele não pode me corrigir. Aqui está o primeiro ponto. Os Gálatas certamente se tornaram incorrigíveis. Por quê? Porque eles estavam agora na lei, e geralmente as pessoas da lei são as pessoas mais elas não são corrigíveis. Por quê? Você pode ver aquele jovem rico. Jesus virou para ele e falou assim, ele virou para Jesus e falou assim, olha, eu quero te seguir, eu já sou obediente, e eu quero te seguir, o que eu preciso fazer? Jesus falou para ele, obedeça toda a lei, você tem que obedecer toda a lei. Olha como que Jesus pegou ele, e ele disse, então tá bom, eu já obedeço, eu sou bom, eu tenho a moral justa, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu sou um cara legal, eu já obedeço a lei. Mas o problema não estava na moral, estava no coração. E Jesus vira para ele e fala, então falta só uma coisa para você, pegue todos os seus bens, dê aos pobres e venha me seguir. Não que Jesus queria o dinheiro daquele jovem rico, mas Jesus sabia o que estava no seu coração, porque a lei aponta para um comportamento, a lei aponta para uma moral, a lei aponta para o homem, mas a graça aponta para Deus, e a graça ela aponta para o meu e para o seu coração. Veja bem, sabe, eu não posso me submeter a homens de Deus, não é? Eu não posso me submeter a homens de Deus e depois não aceitar uma eventual correção. Eu não posso me submeter a um mentor, a um instrutor, sem permitir que ele aponte algo que eu preciso melhorar. Então, por exemplo, eu já tive um personal trainer, estou querendo voltar a ter. E para mim é terrível, porque eu tenho muita dificuldade de submeter a ele. Então eu fico imaginando o personal trainer, ele encontra com você contratou o personal trainer, R$100 a hora, olha, bom personal, hein? Contratou o personal, e agora você vai pagar R$800 por mês, para ele tratar do seu corpo, e aí você encontra com ele na segunda-feira de manhã, com aquele pescoço estalando, com aquela perna dura, e você vira para ele, para aquele personal trainer e fala assim, ô mestre, obrigado por você ter vindo, que bom que você ter vindo, mas aqui deixa eu te falar uma coisa, eu não estou a fim de treinar não quero treinar não. E o personal trainer vira para você e fala assim, que bom que você não quer treinar, porque eu também não quero te treinar hoje não, eu também não estou a fim, não quero te treinar, vamos fazer o seguinte, vamos para o Burger King, vamos tomar um café da manhã diferente, vamos para o Burger King, vamos comer um sanduíche daquele triplo, vamos, de repente tá os dois lá no Burger King, bermudinha, camisetinha, comendo 1 hora sem parar, vamos comer mais um sorvetinho, mais um sundae, quantos estão entendendo? Sabe, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos aprender a ser corrigidos quando nós somos guiados. Se eu quero ser guiado por Deus, eu preciso ter disposição de ser corrigido por Ele. Se eu quero ser guiado por um mentor, eu preciso ter disposição de ser corrigido por Ele, ajustado por Ele. É como aquela mulher do Waze, né? Semana passada o pastor, acho que Daniel, deu esse exemplo. É como aquela mulher do Waze, né? Ela vai falando para você, vai reto, vira à direita, não é? Sim ou não? Aí se você não virar à direita, o que acontece? Você vai ficar mais longe do seu destino, ou mais demorado para se chegar. É aquela mulher do Waze. Agora, antes de falar da mulher do Waze, deixa eu te mostrar. Salmos 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Mas olha que interessante, quando fala de pastoreio, quando fala o Senhor é o meu pastor, ele fala assim, ele me faz, diga assim, me faz, me obriga, ele me conduz, ele me coloca, ele não está falando assim, ele te sugere, ele me faz repousar, não é? Aí ele fala, ele me conduz às águas tranquilas, ele diz, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça. Olha só, ele está falando de tantas coisas, restaura-me, guia, me conduz. Agora veja que interessante, aí chega no momento da batalha, da luta, ele fala assim, ainda que eu ande, acho que é no versículo 4 ou 5, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale de trevas e morte, não temerei mal algum, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, amém? Você não vai temer, amém? Por quê? Porque tem alguém te guiando. Eu ponho no Waze, eu não tenho medo de não chegar, a não ser que eu ponha o endereço errado. Já aconteceu com você de pôr o endereço errado no Waze? Gente, que raiva. Eu indo para Nova Lima, pus o endereço, ele foi para Santa Luzia. Tipo assim, aí eu tive que virar ali, voltar, demorou, porque tinha o mesmo endereço nas duas cidades, eu cliquei, né, já aconteceu com você, mas se você pôr o destino certo, se você colocar o destino certo, você vai chegar no destino certo, mas olha só, aí ele diz assim, pois tu estás comigo, agora olha o que ele fala, a tua vara e o teu cajado me protegem, porque um guia e o outro corrige, um guia e o outro, então diga comigo, um guia e o outro corrige. Você está vendo como a vara e o cajado caminham juntos, sim ou não? Você está vendo como o bom pastor, ele guia e corrige? Eu não posso ser guiado por Deus sem aceitar, eu não posso ser dirigido por Deus sem aceitar ser corrigido por Deus. Nós precisamos entender isso, por isso que Paulo está tentando corrigir, nós precisamos cuidar disso. Toda expectativa da direção de Deus, sem a disposição de correção, é algo tópico. Toda expectativa da direção de Deus, sem a disposição para a correção, é algo tópico. Você não pode terminar na carne o que começou no Espírito. Isso fala sobre a gente permanecer no caminho. Como que é ser liderado pelo pastor? Eu fico pensando, né, outro dia eu ouvi um desses pregadores falar uma frase que me marcou, ele disse assim, como ser guiado pelo pastor em tempos, como ser guiado pelo pastor em tempo, como ser guiado pelo pastor numa cultura de likes, e se inscreva aqui. Você é guiado por Deus ou pelos likes que você recebe? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma época onde nós seremos desafiados a um outro evangelho. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas no capítulo 1, ele está falando, quem está ensinando um outro evangelho? Quem está ensinando algo que é politicamente correto? E isso não anula você ser simpático e educado, por favor, porque crente chato o mundo já está cheio. Os muçulmanos têm os xiitas e os crentes têm os chatos. Não é sobre isso. Você pode ser simpático e educado, mas a sua posição precisa ser firme. Eu fico olhando a vida de José, era um homem, provavelmente um dos homens mais educados, mais gentlemen, mais firmes. Eu fico pensando na tranquilidade e a firmeza de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se levantaram no meio daquela multidão, ficaram de pé e disseram, vem em mim, vem, quer me jogar na fornalha, eu estou aqui, seus bestas, imbecis. Não, eles só ficaram lá e falaram, não podemos nos curvar diante desse Deus. Amamos vocês, mas não podemos nos curvar como vocês. Eu amo quem pula o carnaval, mas eu odeio o carnaval. Eu não vou subir no trio elétrico com a Ivete Sangalo. Então nós precisamos cuidar disso, entender esse evangelho tão perigoso, tão diferente. O que eu estou querendo dizer é que o amor pelos perdidos não anula a doutrina da salvação. O fato de amar os perdidos não pode anular a sua santificação. O fato de estar no meio dos perdidos e estar na mesa com eles, como Jesus esteve na festa na casa de Mateus com publicanos, não mudou as características da fé de Jesus, da salvação na vida de Jesus.
O amor pelo seu pai, o amor pelos seus pais, pela sua esposa, pelo seu marido, o amor pelo seu líder, pelo seu chefe, o amor pelos seus amigos, não anula as práticas que eu e você temos de temor a Deus e de amor por Deus. O amor pelos pobres, o amor pela caridade, é muito importante, mas não anula o princípio de que Deus recebe as nossas primícias. Nós entregamos os dízimos e as ofertas ao Senhor e não aos pobres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim também como a honra aos pais, honra aos líderes, não é bajulação, não é coisa do passado. Honrar aos pais é um princípio eterno. Então, como congregar fielmente não é fanatismo. Não é fanatismo. Pertencer a uma igreja não é bobeira. Pertencer a uma igreja é mandamento do Senhor. Em Hebreus ele diz: não deixem de congregar, principalmente quando se aproxima o grande dia. Pelo contrário, congreguem e incentivem os outros a congregar também. Entende? Não é coisa do passado. Não, agora é só online. Agora não tem problema. Os países desenvolvidos estão tomando uma cultura besta, imbecil, galáxia, nesse sentido. Está na moda ir na igreja um domingo sim, um domingo não, simplesmente por opção. Querido, por favor, cuide do seu congregar. Voltando à história, sabe, se você e eu quisermos ser guiados por Deus, nós precisamos ter a disposição de ser corrigidos por Deus. É como o exemplo do Waze, quando entra numa rua errada, que eu estava falando, né? Não seria tolo o Waze deixar a gente entrar na rua errada e não falar nada? Seria tolo ou não? Seria ridículo, ninguém ia usar o Waze. Você entrou na rua, aí a mulherzinha falando assim: você entrou na rua errada, pode continuar, você vai estar distante do seu destino, mas por favor, continue errado. Ela ia falar isso? Nunca. Nunca. Jesus ele disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e se não significa para você isso, para mim significa muito. Ele está dizendo: eu sou muito mais do que você imagina. Eu sei o seu destino, eu sei aonde você vai chegar, eu sou o seu guia. Eu vou dizer vai reto, eu vou dizer obedeça, eu vou dizer vire aqui, eu vou dizer sobe ali, eu vou dizer aceite essa vaga de emprego, eu vou dizer rejeite essa vaga de emprego, eu vou dizer receba o meu ministério, receba esse chamado. Eu vou dizer para você o caminho que você precisa seguir para chegar ao destino que eu tenho para a sua vida. Eu espero, querido, ser liderado e guiado por Deus, porque eu sei o que Deus tem para mim, e o que Deus tem para mim é um destino poderoso. E sabe qual é o grande detalhe aqui? É que nós temos que ter um certo cuidado, porque quando nós somos corrigidos, na verdade Deus está investindo em nós. A oração sacerdotal de Jesus, ele disse: Senhor Deus Pai, por favor, ele estava orando pelos discípulos, ele diz: por favor, proteja os meus discípulos, mas não os tire do mundo. Jesus está dizendo: deixa eles passarem pelas aflições, deixa eles passarem pelas dificuldades. Por isso que não existe um evangelho onde a gente diz que a pessoa agora converteu, não vai ter luta, não vai ter batalha, só prosperidade, só riqueza, só cura 100%, não existe. Não existe. Sabe, o que Jesus está dizendo: olha, Senhor Pai, permita que eles passem por isso, para tratá-los, para amadurecê-los, mas Senhor, eu peço que o Senhor os proteja, que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não tire eles do mundo, Ele continua sendo o nosso pastor, mesmo nos dias difíceis. Quando somos corrigidos, querido, nós precisamos entender que Deus certamente está nos guiando, e às vezes nesse processo de correção, Deus nos faz parar num ponto. Nós ficamos ali num ponto. Às vezes você tem que aprender isso, você e eu temos que aprender a parar num ponto que nós não gostamos. Existe algum ponto da sua jornada que não é fácil, existe alguma temporada da sua vida que não será fácil, existe algum ponto que você não gosta, mas esse ponto certamente faz parte do projeto de Deus para chegar ao ponto que Ele quer te levar. Às vezes Deus permite você passar por um vale, para Ele tratar você.
Às vezes Deus permite que a gente passe por uma situação para Ele ver a verdade do nosso coração. Às vezes Deus permite passarmos por um vale, porque Ele quer tratar em nós, para aquilo que hoje tem na nossa vida, seja retirado, e lá na frente, onde Ele quer nos levar, não tenha mais. Porque existe um lugar que Deus quer te levar, existe um nível que Deus quer te levar, que algumas coisas não são bem-vindas lá. Amém? Então a primeira coisa, se você quiser ser guiado por Deus, você precisa ter a disposição de ser corrigido por Deus. Por quê? Porque Ele investe em você, Ele te ama, amém? Se às vezes um líder te corrige, e essa correção for em amor, for uma correção em amor, e é claro, uma correção, de Deus, mas for uma correção em amor, pode ter certeza, que ou esse líder, ele está investindo na sua vida, ou ele está preparando você para receber um grande e poderoso investimento. É assim que Deus faz conosco, é assim que Ele faz conosco, amém? Sim? Então diga comigo, eu não posso pedir que Deus me dirija e não aceitar que Ele me corrija. Segunda coisa no plano da confiança que eu quero te dizer nessa manhã. Segunda coisa no plano da confiança que eu preciso te dizer nessa manhã. Nós precisamos confiar no Senhor para experimentar, ou seja, culturalmente, estilo de vida, experimentar intervenções sobrenaturais de Deus. Queridos, os Gálatas estavam com medo de confiar no Senhor. Eles agora estão entrando numa fase onde eles só querem o palpável, só querem o medível, só querem o calculável. Eles só querem entender o que é visto, o que é pensável. Mas no reino de Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O problema dos Gálatas é que eles tinham fé para crer no Deus invisível, fé para crer que Jesus os levava a Deus, fé para a salvação, mas eles não tinham fé para crer nas coisas invisíveis que continuariam acontecendo, eles não tinham fé para crer nas coisas sobrenaturais que continuariam acontecendo. E sabe qual é o problema? Quando você não tem fé no sobrenatural, você deixa de valorizar também o natural. Vou te dar um exemplo. Se você não acredita que aqueles 5 pães pudessem se tornar um alimento de uma multidão, você não entregaria os 5 pães. As pessoas que têm dificuldade de acreditar no sobrenatural de Deus, nas experiências que Deus interviu visivelmente, terão dificuldade de entregar o que precisam para Deus fazer o que você ainda não viu. Esse ponto é profundo. E esse foi um dos pontos que fizeram eles entrar nesse espírito de engano. Não é à toa que os mestres começaram a ministrar a lei. É porque o coração deles se fechou sobre a fé. Quando o nosso coração se fecha para as coisas do Espírito, quando o nosso coração se fecha para os milagres que Deus tem para fazer, quando o nosso coração se fecha para as sobrenaturalidades de Deus, para curas extraordinárias, quando o nosso coração se fecha para multiplicações financeiras, quando o nosso coração se fecha para o crescimento glorioso que Deus vai dar para a sua célula, para a igreja, quando o nosso coração se fecha sobre o poder do Espírito Santo para transformar uma vida, mesmo que ela seja acabada, quando o nosso coração se fecha para a visão que Deus tem para as ovelhas dele, para a visão que Deus tem para o seu povo, aí que começam a entrar os enganos. Quando não confiamos no que Deus pode fazer em nossas vidas, em nossa igreja, em nosso país, pela fé, de forma não pensável, não calculável, de forma além do normal, é esse o ponto onde nós podemos deixar enganos entrar no nosso coração. Meu convite para você nessa manhã é confiar que alguma coisa sobrenatural te espera nesse ano. É confiar que algum milagre de Deus vai alcançar a sua vida nesse ano. É confiar que Deus pode, mesmo aos seus olhos naturais, não tendo condições. É confiar que Deus pode te dar muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina, muito mais do que os seus olhos podem ver. O meu convite para você nessa manhã é confiar que Deus pode dar pessoas novas para a sua célula. O meu convite nessa manhã é
confiar que Deus nos dará milhares de pessoas nessa cidade. O meu convite nessa manhã é você confiar comigo que em breve Deus nos dará esse lugar. O meu convite para você nessa manhã é confiar que a pessoa mais difícil que você acha de se converter, vai se ajoelhar diante de Deus. Eles não tinham mais confiança. Eles estavam vivendo uma fé só racional. Esse cara deu sinais, então ele vai converter. Esse cara que não deu sinais, ele não vai converter. Nós temos o dinheiro, então vamos comprar. Nós não temos o dinheiro, então não vamos comprar. E o grande problema é que quando você perde o nível de confiança da fé, você deixa de entregar, porque toda entrega no reino de Deus tem a ver com a sua fé. Por isso que ele diz, o apóstolo Paulo diz, você leu comigo, que Abraão agradou a Deus, e ele foi o pai da fé, porque ele entregou o quê? Isaac. Abraão entregou Isaac de uma forma impensável, irracional, entende? Você, talvez que vem, se você vem de uma igreja histórica, se você vem de um catolicismo muito forte, se você vem de uma igreja denominacional, presbiteriana, batista, metodista, você sempre vai ter que revisar isso, porque há uma tendência de tradições, eu falo isso com muito carinho, vocês sabem que eu fui presbiteriano tanto tempo, e amo a igreja presbiteriana, mas eu falo aqui com muito carinho, muito mesmo, mas se você tem uma origem nesse tipo nessas igrejas denominacionais, em algum momento você vai ter que entender, pedir a Deus, para te mostrar mais do sobrenatural. Às vezes você crê na vida do outro, mas não crê na sua. Às vezes você acredita na história da Bíblia, mas não acredita que a história da Bíblia também pode acontecer na sua história. E os Gálatas agora estavam endurecidos para o que vinha da fé. O que Paulo estava falando para eles aqui é sobre voltar a confiança no Cristo que fazia coisas incríveis. A lei aponta para o homem, mas a graça aponta para o poder de Deus. Então aqui a essência do problema não era sobre voltar à lei, na verdade era não confiar mais no que Deus poderia fazer, na salvação de pessoas, nos milagres, nos impossíveis, no derramar dos dons do Espírito Santo, na multiplicação dos pães, em diversas outras situações. Amém? Então isso significa que para que nós sejamos verdadeiros discípulos, queridos, não basta a gente crer para ser salvo, isso daí é muito importante. Eu ministrei na conferência sobre esses 3 chamados. O primeiro chamado, quando você agora se torna um seguidor de Jesus, quando você crê em Jesus. Os Gálatas criam em Jesus. O apóstolo Paulo não estava discutindo a salvação deles, o apóstolo Paulo estava discutindo o estilo de vida deles. Eles foram salvos pela fé, mas agora tinham um estilo de vida só no natural. Eles foram salvos pela fé, mas agora eles estavam voltando à cultura judaica. Eles foram salvos pela fé, mas agora eles estavam voltando só ao que eles poderiam ver. O que Deus começou pelo Espírito, vocês precisam continuar pelo Espírito. O que Deus começou pela fé, continuem pela fé. A sua salvação é o maior milagre de Deus, mas não é o maior milagre de Deus, mas não é o único milagre de Deus, é só o primeiro milagre de Deus. Tem mais milagres em 2023, tem milagres em 2024, talvez tenha milagres essa manhã, talvez tenha milagres esse mês para a sua vida, mas você e eu não podemos viver uma vida sem acreditar neles. Gálatas, insensatos, vocês pararam de crer no sobrenatural. Agora vocês já têm a cadeira preta, a parede cinza, agora vocês já têm o telão de LED, agora vocês já compraram esse lugar, agora vocês já têm 4.000 membros, e aí? Se vocês vieram até aqui pelo Espírito, continuem pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que trouxe você nesse lugar, e Ele vai fazer de você uma vida poderosa. É a cultura de vida no Espírito. É amanhã Deus te mostrando coisas. É você lá no posto de gasolina em Deus. É você no supermercado recebendo algo do Espírito, declarando uma palavra de fé. É você na sua casa dando um bom testemunho, crendo na salvação dos seus vizinhos. Sexta-feira a gente estava quebrado, cansado, mas muito cansado. E nós temos um grupo de estudo, um grupo de evangelismo com o pessoal do nosso prédio. E sexta-noite, 8:30 da noite, nós estávamos subindo lá,
para aquele estudo bíblico com muita alegria. Nós subimos o elevador e falamos: Senhor, obrigado, porque estamos cansados, mas dentro de nós estamos prontos. Porque a fé, ela olha para a graça e não para o que você consegue. E nós oramos assim antes de sair de casa: Senhor, por nós mesmos nós não conseguimos, mas pelo Senhor, fortalece as nossas vidas agora, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E nós saímos daquela casa às 11h30 da noite, 8h30 às 11h30, estudando a palavra de Deus, ministrando, recebendo também, aprendendo, né, com testemunhos que Deus já está fazendo, e o Espírito Santo estava ali, e nós tratamos sobre, presta atenção que eu vou te contar uma experiência pessoal, e nós estudamos João 17, a oração sacerdotal de Jesus, e foi tão poderoso, que eu saí de lá, cheguei em casa, eu saí de lá, cheguei em casa, fiz umas anotações, e ontem Deus me deu uma palavra, sobre a oração sacerdotal de Jesus. Às vezes eu fico 12 horas para ter uma palavra, essa daí Deus me deu em 1 hora, sabe por quê? Porque nós estávamos lá pela fé, plantando com alegria, amém? Os Gálatas tinham parado de andar pela fé. Então a segunda coisa para você no plano da confiança, nós precisamos confiar no Senhor, diga comigo, para experimentar intervenções sobrenaturais de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, na minha vida, nas pessoas ao meu redor, na minha célula, nessa igreja e no Brasil. Louvado seja o Senhor. Terceira coisa, no plano da confiança, a minha experiência até aqui não é a definição do meu potencial até ali. A minha experiência até aqui não é a definição do meu potencial em Cristo. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Por que vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar por esforço próprio? Eu preciso de Jesus para ir para o céu, gente, sim ou não? Preciso ou não? Entende? Eu vou usar esse termo, ir para o céu. Mas eu preciso de Jesus para ir para o céu? Sim, mas eu preciso de Jesus para chegar até lá. Não é só para ir para lá. Por que vocês começaram pelo Espírito e agora querem ir por força própria? E sabe qual é o ponto aqui? É que algumas pessoas acham que o que Deus fez até aqui é o seu potencial máximo em Deus. É tudo que Deus tinha. Mas eu não acredito. Eu acredito que Deus tem muito mais a fazer na sua vida e na minha vida. Tem pessoas que não entendem que a vida com Jesus é um filme, aliás, nem um filme, é uma série. É uma série, como uma série do Netflix, interminável. Eu assisti aquela série que chama Suits. Tem acho que 19, quem já assistiu Suits aí? Agora quem assistiu e não quer falar? Mas acho que tem 19, como que chama? Temporadas. 9, são 9? 9 temporadas. Só não tem 50 temporadas, porque a menina do filme, da série, casou com o príncipe Harry. A Rachel. Entendeu? A Rachel casou com o príncipe Harry. Aí a série teve que acabar. Porque o Mike Ross ficou sem esposa. A esposa do Mike Ross casou com o Harry. Mas sabe o que acontece? Preste atenção. A vida com Jesus, ela não é um filme de curta-metragem. Tem gente que acha que a vida com Jesus é uma selfie. Sabe o que é isso? Fui salvo, tiro uma selfie, batizei, outra selfie, e agora não tem mais história. A vida com Jesus não é uma selfie, não é uma foto. A vida com Jesus é um filme, e é um filme que não termina, porque mesmo quando a sua vida terminar aqui, você está na eternidade com Jesus.
Aliás, a vida com Jesus é um filme de longa-metragem, é como uma série que tem episódios e mais episódios e mais episódios, e que o apóstolo Paulo está dizendo: insensatos, vocês começaram pelo Espírito no primeiro episódio, mas no segundo episódio vocês já abandonaram o Espírito, no terceiro episódio vocês já abandonaram a vida de santificação, no quarto episódio vocês já abandonaram a igreja, no quinto episódio vocês já, e no sexto episódio é você por si mesmo. Você vira e fala assim: Jesus, obrigado por tudo que você fez na minha vida até aqui, agora deixa comigo que eu continuo. Jesus, obrigado por essa empresa que o Senhor me deu, o Senhor me trouxe até aqui, agora deixa que eu lidere essa empresa. Jesus, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu, agora deixa eles comigo. Jesus, obrigado pela igreja que o Senhor me colocou, agora eu não preciso mais dela, deixa comigo que eu vou viver minha vida cristã lá em casa, vou ler a Bíblia, vou orar. Olha que engano, está enganado. É isso que ele está dizendo, gente. Sabe, eu não sei você, mas eu quero viver um filme da minha vida inteira com Jesus. Se você quiser viver um filme com Jesus, saiba de uma coisa: se você quiser viver um filme com Jesus, ao invés de só um episódio, viver uma série inteira, saiba de uma coisa: Deus é o roteirista, Deus é que escreve, Deus é a vozinha do Waze, Deus é que faz o roteiro desse filme da sua vida, Ele é o seu pastor. Então nós temos que confiar em Deus totalmente, não só para nos salvar, mas para nos guiar ao destino que Ele tem para as nossas vidas. Não só para nos guiar ao destino, mas para nos sustentar, para nos capacitar. A graça não é só salvadora, a graça ela te capacita a correr, a andar, a voar. A graça te capacitou a estar aqui nessa manhã. A graça vai capacitar você para casar, solteirão. Nenhum amém. É bobo mesmo. Estava tendo a festa de encerramento da conferência, e eu vou falar, porque eu falei que eu ia falar. A festa de encerramento da conferência rolando, ali tinha balcões de drinks, sem álcool, viu gente, mas tinha drinks, sem álcool. É drinks, Lucas? Pastor Lucas? É, né? Drinks. Aí, aqui a gente estava dançando, era um DJ gospel, né? Só música gospel, dançando, né? Até o pastor estava dançando, todo mundo. Aí, eu sou muito jovem, né, gente? Mas nessas festas eu fico mais jovem ainda. Aí, estava aqui todo mundo dançando. Aí uma hora eu dei uma olhada e fiz uma análise pastoral. Isso daí chama análise clínica pastoral. É quando o pastor passa o olho dele clinicamente, assim, ó. Aí eu estou olhando aqui, as meninas solteiras, tudo aqui brincando, dançando, né? Uma benção, né? Mesmo com aquela luz endemoniada, mas estava uma benção. Porque tinha uma luz piscando assim, aquela troboscópicas. Quem tem labirintite, você sabe, né? Cai na unção, quer dizer, cai no chão. Aí eu não podia olhar para cima não, eu ficava olhando só para baixo, porque se eu olhasse para aquela luz eu ia ficar tonto. Aí depois, com um drink na mão, tonto e pastor, o que a pessoa fala? Vocês acham que eles iam acreditar que é a luz? Bom, deixa pra lá, porque pastor é assim, né? Aí, gente, as meninas solteiras aqui, tudo dançando. Aí tinha as meninas casadas aqui, tinha os homens casados aqui. Aí eu falei, ó, tá faltando alguma coisa. Olhei de novo, análise clínica pastoral. Aí eu tive o discernimento espiritual na hora. Quando eu olho na fila, todos os homens solteiros, ou quase todos, na fila para tomar um suquinho de morango. Mais para frente, mais 5 homens solteiros. Eu falei, velho, sai da fila, velho, vai dançar. As meninas estão ali, chega lá e fala, ei, Jesus é bom, né? Cristo é minha rocha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você começa a aquecer, e vai. Ah não, aí os caras lá na fila. Eu falei para os meninos, o que vocês estão fazendo aí na fila, menino? Aí eles, nós estamos querendo um suco de morango. Aí o outro, que morango o quê, rapaz? Nós queremos é de maracujá. Eu falei, nossa, Deus tem misericórdia de vocês, cara. Pois casa com 49 anos e não reclama.
Gente, se eu fosse solteiro, não sou. Quando eu era solteiro, numa dessa, desculpa, viu, meu amor, mas eu nunca, você sabe, né, foi no limite. Mas assim, quando eu era solteiro numa dessa, e eu não quero comprometer os irmãos, né, Junão, Lucas, né, mas quando a gente era solteiro numas dessas, sabe o que a gente estava fazendo? Declarando os versículos do lado das irmãs. E geralmente a gente declarava salmos e cantares. Aí uma vez eu declarei para a menina, Eclesiastes 1:9, né? Você é tão bela como as éguas dos carros de Faraó. Você é tão bela como as éguas dos carros de Faraó. Sabe o que a menina fez? Sumiu, assustou. Sabe por quê? Foi de Deus. Sabe por quê? Foi de Deus. Porque mostrou que ela não sabe nada da Bíblia. Porque se alguém te comparar com as éguas dos carros de Faraó, você pode falar amém, recebo. Porque eram as éguas mais bonitas, mais bem tratadas e mais de raça que já existiu. Está na Bíblia. Aí a menina falou, hã? A Dani mandou contar, vou contar. Aí beleza, aí passou meia hora da festa, a Dani que falou para contar, viu gente? Passou meia hora da festa, aí alguns solteiros vieram para cá e estão aqui, né? Aí nisso tem 2 solteiros aqui, a dança rolando, e eles fazendo uma brincadeirinha. Aí eles faziam a brincadeirinha assim, ó. Entendeu ou não? Entendeu? Aí eles, ó. Aí beleza, eu tô vendo 2 meninos aqui, a Dani também. Aí eles, aí assim. Aí lá no meio da turma, sai 2 homens assim. O mundo tá perdido, Samuel. O Samuel com 17 anos passava na casa da Thaís, jogava um aviãozinho escrito, meu amor, você é bela. Hoje os caras vão pegar suco de morango, tem dó para vocês. Tá? E eu estou falando com os homens solteiros e não é com todos, tá gente? Só 99%. Mas vamos lá. Deixa eu ir para o último. A mesma graça então que nos salvou pela cruz de Cristo, é a graça que nos capacita a manter nossa fé viva, amém? Diga comigo, aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo, amém? Se você fizer da sua vida um filme com Jesus, se você entender que a sua vida não pode ser só uma foto, 2 fotos, uma selfie, mas a sua vida precisa ser uma série interminável de episódios sobre episódios, você pode ter certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Vai ter momentos difíceis, vai. Vai ter lutas, vai. Vai ter vale da sombra da morte, vai. Mas a melhor coisa do mundo é que se Jesus estiver lá, nenhum mal vai te alcançar, nenhuma praga vai chegar à sua casa. Você será vitorioso. Sabe por quê? Se Deus for o roteirista do filme da sua vida, eu já sei o final. O final é glorioso. O final é poderoso. O final é tomado da glória de Deus. Mas se você for o próprio roteirista do seu filme, pode ser que a comédia de hoje se torne um filme de terror amanhã. Você acha que as coisas de Deus não funcionam, meu irmão? A palavra de Deus funciona, andar pela fé funciona, congregar fielmente funciona, encher-se do Espírito Santo, buscar se santificar, obedecer a palavra de Deus, alinhar o seu coração ao pastor, sonhar e planejar, mas sem deixar o Senhor na sua história, funciona, funciona. E por último, por favor, me dê mais 5 minutos, por último. Nós não podemos mudar de plano quando tudo estiver acontecendo na nossa vida. Tem pessoas que não entram no plano, começam no espírito e param. Por isso ele diz, por que vocês estão continuando com esforço próprio aquilo que começou no espírito? Por que vocês mudaram a base? Não podemos mudar de plano
quando tudo estiver acontecendo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Deus, Ele começou a boa obra dele na sua vida pelo Espírito. Ninguém é salvo por si mesmo, ninguém é salvo porque o outro conseguiu te convencer. Nós somos salvos porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu. E saiba de uma coisa, você só semeia, mas quem convence uma pessoa é o Senhor Jesus. Ninguém consegue convencer alguém sobre a salvação. Salvação é revelação, é graça de Deus, é chamado de Deus, é Deus chamando. E Deus chamou você, vai chamar mais centenas de pessoas, milhares de pessoas, para habitar nessa casa conosco, para habitar no coração deles, obviamente. Mas veja, não é uma obra nossa, faz sentido ou não? Então eu quero concluir dizendo para você como foi a história ali, bem rapidinho, mas lembra Davi? Olha só o que aconteceu no Davi. O grande segredo de Davi está aqui. Por isso que os Gálatas precisavam entender que em um momento da história, eles estavam tirando Deus do seu filme. Jesus começa como protagonista da história dos Gálatas. Agora Jesus é colocado como coadjuvante. Jesus começa como protagonista do filme dos Gálatas. Agora ele é colocado de lado. Agora ele só aparece nos dias difíceis. Agora ele só aparece nos capítulos onde precisa de alguma coisinha ou outra. Agora talvez ele nem apareça no final. É isso que o apóstolo Paulo está tentando trazer de volta para ele. Não vou falar nada com você por causa do seu pai, tá? Meu discípulo e meu amigo. Senão estava no sal, cara. Me perdi. Lembrei, estava falando de Davi. Sabe, Davi, gente, ele sempre tinha uma perspectiva de vencer em tudo na vida. Mas por quê? Por quê? Porque Davi, ele não só começou no Espírito, ele permaneceu no Espírito. Então lá no chamado de Davi, Samuel chega na casa deles, vocês a maioria conhece essa história, mas Samuel chega na casa deles e fala, é esse filho? Não, é esse então, Eliabe, porque ele é alto, ele é forte, ele é do exército, ele é oficial do exército. Aí Deus disse, não é esse Samuel, eu não vejo pela aparência, eu vejo pelo coração. Isso não significa que Davi era feio, viu gente? Davi era bonito, mas é porque Deus está falando que ele julgou pela aparência. Ele fala, eu vejo o coração, não é esse. Então acabou os filhos. Jessé falou, não acabou não, tem o 8º filho, está no campo cuidando das minhas ovelhas, chama esse filho. Davi vem, Samuel unge Davi, Samuel libera a unção sobre Davi, e Deus estava começando algo grande na vida de Davi. Mas olha que incrível, agora Davi está diante de Golias. Davi vai lá levar comida, levar marmita, e ele está chegando diante de Golias. Olha só, isso está em 1 Samuel 17, e olha o que Davi disse, eu quero enfrentar esse cara. Quem é ele para afrontar o Deus vivo? Olha o plano da confiança, olha o plano da fé. Olha como que ele não está em confiança em si mesmo, um homem de estatura baixa, média, diante de um gigante bem armado, um homem sem armas. E aí Saul fala, não, você não vai poder não, olha só rapidinho, 1 Samuel 17, 32, eu vou passar bem rápido, mas vocês vão olhando aí, diz assim, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Todo mundo ali estava confiando em si próprio. Sabe o que acontece? Quando você confia em si próprio, sua confiança vai lá embaixo, porque você é fraco demais. Por mais que você seja Eliabe, fortão, bem preparado, sempre haverá um gigante maior que você. Mesmo que você seja alguém muito inteligente, vai ter alguma armadura inteligente do inimigo contra a sua vida. Mesmo que você seja muito rico, vai ter uma hora que o gigante vai ser muito difícil da sua riqueza. Mesmo que você seja muito sábio, vai ter alguém mais sábio que você, entende? Quantos estão entendendo? Eles estão desanimados, ninguém pode ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Aquele que dá o seu espírito, olha o que diz em Gálatas 5, não precisa colocar, aquele que dá o seu espírito, opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela fé, com a qual receberam a palavra. Nós não estamos falando, queridos, aqui, presta atenção, ele chega e ele está tentando convencer Saul, para ele atacar Golias. Agora olha o versículo 33, diz assim, Saul responde para ele, por favor não tira daí, Saul responde para ele, cara, você não tem condição de lutar não,
humanamente. Olha só, Saul estava no nível dos Gálatas. Ei, você não pode lutar não, cara. Você é baixo, você não é treinado, você é novo demais, você é um rapazinho, você não é guerreiro, e ele é um guerreiro desde jovem. É o maior guerreiro dos filisteus. O homem tem 2,90 m, preparado. Você não tem o nível dele. Mas sabe o que acontece? Eles não estavam falando de uma ovelha. Não estavam falando de uma ovelha como aquelas que Davi cuidava. Eles estavam falando de um gigante, gente. De um homem muito mais bruto que Davi, humanamente falando. Mas olha que interessante no versículo 34. Ele disse assim: ei, Saul, você está enganado. Eu posso ser o rapazinho que você falou, mas eu não estou sozinho. Tem um Deus comigo. Porque quando eu estou lá no campo, eu não estou sozinho lá. Aparentemente eu estou, mas Deus está comigo. E quando um leão ou um urso vem e ataca as ovelhas do meu pai, eu corro atrás dele, eu tiro a ovelha da sua boca e eu mato o leão. Quando ele falou isso, Saul começou a perceber que ele tinha condição, mas não por ele, por algo mais que ele tinha. Ele estava falando para Saul: Saul, quem me chamou foi Deus, e a mesma graça que me salvou, a mesma graça que fez com que Samuel me procurasse lá no campo para me ungir, a mesma graça que me fazia destruir leões e ursos, essa será a mesma graça que vai fazer com que eu derrube esse gigante. Não tem jeito, Saul, pode confiar, porque não é por mim, é pela graça. Ou seja, eu não só comecei no Espírito, eu vou continuar no Espírito. Aí no 36 ele fala isso, né? E aí, olha só que interessante, cara, uma coisa tão interessante no 36, que fala: olha, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que significa aqui? Ele está comparando os filisteus aos ursos e os leões que matavam as ovelhas. Sabe por quê? Porque a visão de Davi sobre o povo de Deus era que eles eram ovelhas. Ele está falando, igual o urso e o leão estavam tentando matar as ovelhas físicas, lá animais, esse cara está tentando matar as ovelhas do Senhor. Ele não perdeu a visão de fé. Ele está dizendo que ele tem uma visão de confiança contínua. Ele está dizendo: olha, eu confiei lá atrás e Deus vai me ajudar. Sabe, querido, preste atenção. Sabe, Deus vai te ajudar não somente a manter a confiança contínua, mas Ele vai ajudar você com as pessoas que perderam a confiança, com as pessoas que perderam a fé no poder de Deus, para que voltem a crer. Davi convence pelo Espírito de Deus a vida de Saul. Ele convence Saul pelo testemunho dele. E olha o que acontece no versículo 38 e 39, diz assim: em seguida ele pegou o cajado. Olha só, Saul tenta colocar uma armadura nele, mas olha o que ele fala: eu não consigo, Saul. Ele pega o seu cajado, diga comigo, cajado. Ele escolheu no riacho 5 pedras, colocou na bolsa, no seu alforje está comigo aí? 39, no seu alforje de o quê? De pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Olha só, queridos, um guerreiro com o mesmo coração que tinha, o coração no seu chamado, o coração em proteger as ovelhas. Ele não perdeu o coração, mesmo com as habilidades que ele estava ganhando. Nunca perca o coração quando Deus te der mais recursos. Nunca perca o coração quando Deus te der mais capacidade. Nunca perca o coração quando Deus aumentar o nível da sua autoridade. Aí, olha só, 41, enquanto isso, os filisteus com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. E aí ele vai para cima dele e fala: você vem contra mim, com espada, com escudo, com proteção, com capacete, com tudo isso, mas eu vou contra você com uma estilingue. Foi isso que ele falou? Foi ou não foi? Sabe por que não foi? Porque não era a ferramenta que determinaria a vitória, mas era o Senhor da ferramenta. Não é a arma que determina a vitória, é o Senhor das armas. Tem um filme, né? Senhor das armas. Você entende? Olha só, ele chega, ele fala assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos.
Sabe, queridos, confiar no Senhor não é olhar humanamente para o tamanho do inimigo. Confiar no Senhor não é olhar também para o seu tamanho em relação ao inimigo. Confiar no Senhor também não é olhar, não é depender exclusivamente das armas que Deus te deu, porque o poder não está nas armas, o poder está na confiança que você tem para usá-la no Senhor. O poder não está nas armas que Deus te deu, o poder está na sua confiança que Deus pode derrubar o mundo através delas. Entendeu? É a confiança no que Deus te deu, é a confiança no seu dom, confiança na habilidade. Mas eu não tenho a habilidade do Joãozinho, eu não tenho a habilidade do cara da televisão, eu não tenho a habilidade do influencer, mas você tem alguma habilidade para colocar nas mãos de Deus. Sabe, querido, Deus pode potencializar o que Ele te deu. Ele pode te potencializar tudo que Ele te deu. Você vê como que um cajado faz milagres lá no Egito, 10 pragas, abre o mar vermelho, o cajado, cara, mas é por causa da confiança de Moisés, não era por causa do cajado em si. E agora uma pedrinha, uma pedra de um rio, uma pedra numa estilingue, agora acerta a testa daquele gigante. Aleluia. Aleluia. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela fé com a qual receberam a palavra. E agora preste atenção, que eu vou terminar com isso. O diabo, ele vai tentar em algum momento, ou em muitos momentos, te tirar do plano da fé e colocar você no plano do esforço próprio. Porque ele sabe que se você caminhar no plano da fé, no plano da confiança, você vai, assim, fazer coisas incríveis em Deus e por causa de Deus. Então todo o trabalho do diabo vai ser para tentar tirar você do plano da fé. Então ele vem com dúvidas, com medo, ele vem com várias coisas que vão te tirar do plano da fé. E eu poderia dar alguns testemunhos, mas não tem tempo. Mas o diabo ele vai falar assim: se eu conseguir colocar na vida desse crente o plano da carne, ou colocá-lo no plano da carne, da confiança em si mesmo, eu consigo paralisá-lo. Eu consigo paralisar todos os planos do meu espírito na vida dele. E o diabo conseguiu enganar os Gálatas, estava conseguindo. E conseguiu enganar até Davi. Se o diabo conseguiu enganar os Gálatas, se o diabo conseguiu enganar Davi, ele pode conseguir enganar você. Por isso essa palavra é muito preventiva para a grande maioria de nós e talvez detectiva para alguns de nós. Olha o que aconteceu em 1 Crônicas 21, eu não vou ler tudo, mas olha o que diz aí, 1 Crônicas 21, Satanás levantou-se contra Israel. Diga comigo, Satanás levantou-se contra Israel. Agora eu vou resumir a história. Sabe o que aconteceu aqui? Satanás se levanta contra Israel, e ele vai na cabeça de Davi, agora Davi estava vitorioso, tinha vencido batalhas e batalhas e batalhas, e Satanás fala para ele: faz um recenseamento. Qual é o problema de um recenseamento? Não tem problema nenhum. Eu sei quantos membros essa igreja tem, você sabe quantos membros sua célula tem, eu sei quantas pessoas frequentam os cultos aproximadamente, eu sei. Mas o problema não é esse. Davi estava fazendo um recenseamento, e ele chama Joabe e fala assim: Joabe, vem aqui, faz um recenseamento para mim, eu quero saber o número de oficiais de exército, eu quero saber todas as tribos, quantas pessoas nós temos. Sabe por quê? Porque no coração de Davi, agora, ele estava, preste atenção, ele estava abandonando Deus das guerras e considerando que o seu próprio exército poderia vencê-las daqui para frente. Até esse momento, Davi contava com Deus. Até esse momento, Davi perguntava para Deus. Então tem um problema, quais eram as implicações disso? Eles não iam depender mais de Deus, eles perderiam a confiança no poder de Deus. Agora as conquistas seriam tudo por causa deles mesmos, da inteligência, das armas, da sabedoria, do número de pessoas. Isso não agradou a Deus, a glória não seria de Deus, eles não seriam mais consagrados e dedicados a Deus. Por quê? Porque todas as batalhas até aquele momento, gente, tiveram de alguma forma a intervenção de Deus na história do povo de Israel. Todas as batalhas, gente, o povo de Israel venceu batalhas que do outro lado tinha 300 mil, desse lado tinha 300 pessoas. Do outro lado tinha 30 mil, desse lado tinha 10. Eles venceram batalhas com 2, Jonatas e o seu escudeiro, venceu uma batalha só os 2. Davi venceu milhares de filisteus sozinho. Milagre de Deus.
Todas as vitórias de Israel apontavam para uma intervenção de Deus, eram pela fé e pela confiança. Mas agora, o diabo coloca na cabeça de Davi, que ele não precisava mais de Deus, que o exército dele era muito grande, ele poderia vencer. Ele perde a sua dependência da pessoa de Deus, e agora ele começa a se encrencar. Davi estava deixando sua confiança, mudando o seu coração, mudando a forma de ver, e agora aquele que era um rei, debaixo do grande rei, agora se coloca em cima do grande rei. Agora aquele que é um rei com R minúsculo, se coloca como rei com R maiúsculo. E assim, para concluir essa história, Joabe chega para Davi e fala: não faça isso, cara, você está por fora, você está errado, não faça isso. Davi, por favor, não faça isso, Davi. Até aqui o Senhor nos ajudou, por que você vai fazer esse recenseamento? Até aqui o Senhor pode te dar 100 vezes mais soldados, até aqui o Senhor pode fazer milagres 100 vezes mais, não faça isso. E Davi falou: faz rápido, Joabe. E a Bíblia diz que Joabe não concordou, mas submeteu, porque ele era submisso nesse aspecto, contou, e ele ficou tão indignado que ele nem contou as 10 tribos, ele contou só 10. Já que ele quer número, eu vou contar só as 10. Ele contou, chegou para Davi e falou: você tem tantos milhões, tantos mil soldados e tal, mas sabe o que eu quero dizer para você, e eu ouso dizer, Deus odeia atitudes sem confiança. Deus odeia atitudes quando são voltadas apenas para as nossas forças, para os nossos méritos, pelos nossos próprios recursos. Tudo que Deus te deu, você precisa colocar Deus no meio. Tudo que você tem, você precisa colocar no meio, porque foi Deus que te deu. Tudo que acontece na sua vida, coloque Deus no meio. Eu prefiro um crente que tudo ele coloca Deus no meio. Foi Deus que me deu esse almoço, obrigado por Deus. Eu prefiro um crente que tudo coloca Deus no meio, do que um crente que acha que está conquistando tudo por si mesmo. E agora, o final dessa história é terrível. Essa ordem, versículo 7, diz assim, que foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. E morreram 70.000 pessoas, por causa de Davi, que não confiou em Deus. Para mim, esse foi o maior erro de Davi. É maior do que ele ter pegado a Betseba, porque lá ele matou um homem só, e aqui, indiretamente, ele assassinou 70.000 homens. Por isso que Deus foi tão firme com os Gálatas, corrigiu tantos Gálatas e nem tantos coríntios, porque por mais que os pecados precisam ser corrigidos, a incredulidade do nosso coração é o grande ponto que Deus não quer deixar dentro de nós, porque a partir da incredulidade, nós podemos perder a noção de quem Deus é nas nossas vidas. Fica de pé no seu lugar.